Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do Guia do Terapeuta do Sono. E hoje nós vamos, né, Zé Mauro, fazer um bate-papo aqui sobre polissonografia e hipnograma. Muito legal, sobre a arquitetura do sono também, tá? Existe algum exame do sono? Porque a gente vê exame para vários tipos de transtorno, várias doenças, mas para o sono existe algum exame? Tem um exame muito importante que dá muitas informações sobre o sono, ele se chama polissonografia. É um exame assim fundamental, o terapeuta do sono ele deve ter conhecimento sobre polissonografia, porque assim, toda hora vai aparecer um paciente no seu consultório querendo que se avalie a polissonografia e é importante você ter essas noções do que é uma polissonografia, não é verdade? Né? Sim. Então, polissonografia é o exame do sono, né? Sim, então, é o principal exame do sono. Exame do sono. O que é e como é que funciona a polissonografia? Olha, a polissonografia é um exame muito legal. Na sua forma clássica, né, de se realizar a polissonografia, o paciente ele vai para um laboratório do sono. Lá ele vai passar a noite sendo monitorado. Então, no exame da polissonografia, o que vai acontecer? O paciente ele vai ter eletrodos no couro cabeludo que vão perceber as flutuações do potencial elétrico do cérebro, né? As ondas cerebrais, as ondas elétricas do cérebro é o que a gente chama de eletroencefalograma. Então ele vai ser monitorado, o cérebro dele vai ser monitorado para o eletroencefalograma, né? E ele também vai ter sensores em várias partes do corpo, né? Que vai medir a respiração nasal, como que tá, o fluxo nasal, vai ver a mandíbula, se a mandíbula está flácida, se está enrijecida ou não, né? Você fica contraindo, né? Às vezes fica contraindo. O olho também tem tem sensores nos olhos que vão perceber alguma movimentação dos olhos, né? Vai ter o oxímetro. O oxímetro vai ver a saturação enquanto a pessoa está dormindo. É um exame muito completo, excelente, fundamental para o terapeuta do sono. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais sobre ele. Né? Interessante, né, Zé Mauro? Um exame com tantas variáveis, com tantos aparelhos, instrumentos. Como é que começou esse exame? Como é que é a história desse negócio? A história é muito legal. A história se confunde com a história da própria medicina do sono, da ciência que estuda o sono, da fisiologia do sono, né? Aqui eu já separei uns slides para a gente ver. Legal. Olha só. Esse daqui é o Eugene Azerinsky. Eugene Azerinsky, ele era um estudante de pós-graduação, né? De uma faculdade lá nos Estados Unidos, e ele começou a perceber crianças dormindo, né? Aqui nós temos a imagem de uma criancinha dormindo, a gente vê criança dormindo o tempo todo, né? É verdade. Às vezes ele deve ter sido mandado para, toma conta aí dessa criança aqui. Ele ficou tomando conta. Ou teve vários filhos, não? Uns 15, sei lá, 16? Não sei como que é a história dos detalhes. Só sei que ele ficou olhando uma criança dormindo e percebeu uma coisa que a gente percebe, não liga, mas ele estava atento. Ele estava já num serviço que estudava o sono, né? E aí ele percebeu que o olhinho da criança estava lá, ó, do bebê, né? Mexendo feito louco. Mexendo. Olho fechado e mexendo. Olho fechado e mexendo. Ó, de um lado para o outro, para o outro, o tempo todo. Ele achou aquilo muito interessante, começou a registrar o tempo que isso acontecia. Aconteceu de tal tempo, tal hora, de tal hora, tal hora. E ele ficou assim, gente, que coisa estranha, que é isso, né? O olho mexendo enquanto a gente está dormindo, né? Ele começou a tomar registro disso e levou para o preceptor dele lá, o chefe dele lá, que chamava Daniel Kleitman. O Daniel Kleitman achou muito interessante esses achados, né? E ele começou, vamos estudar isso. Por que o olho do bebê está mexendo tanto? Ele levou a própria filha para ser examinada no laboratório. Na época tinha o eletroencefalograma, assim, rudimentar, né? Então ele levou a filha, então. Levou a filha. E essa imagem aí é dele mesmo. Ele se submeteu também a eletroencefalograma, né? Entendi. Então tem gente que leva o trabalho para casa, ele então levou a casa para o trabalho. Levou a filha. Levou a filha para entender. Isso. Né? Tudo pela ciência, Tudo pela ciência, né? E ele estudando a filha, ele achou coisas muito interessantes, né? Então, com o eletroencefalograma, deixa eu explicar novamente o que é o eletroencefalograma. São eletrodos, são colocados no couro cabeludo, né? Igual a gente vê essa imagem aí. Esses eletrodos, eles captam
ondas eletromagnéticas, né, cerebrais, né? Naquela época, 1961, por aí, ninguém tinha feito isso enquanto a pessoa estava dormindo. E ele foi o primeiro que fez isso, ele inclusive é considerado o pai da medicina do sono, do estudo da fisiologia do sono. Muito legal, né? O que acontece? Ele levou as pessoas para dormirem lá, né? Depois ele levou a filha primeiro, depois levou um monte de gente, depois começou a estudar todo mundo dormindo lá, né? E ele descobriu, muito interessante, que esses eletrodos que estavam no cérebro, eles tinham dois padrões principais, distintos, que você pode ver aí na imagem, né? O padrão de cima é um padrão semelhante a quando a gente está acordado. As ondas cerebrais estão lá, movimentando muito, aceleradas, né? Subindo e descendo rapidamente. E o padrão abaixo é um padrão que ocorre durante o sono também. São ondas mais alongadas, não vão para cima e para baixo, com amplitude maior, né? Também ocorre durante o sono. Curso Guia Definitivo do Terapeuta do Sono. A terapia cognitivo-comportamental para a insônia descomplicada. Então, durante o sono, vários tipos de ondas diferentes. Olha... Tem gente que acha que dormiu, apagou e fica do mesmo jeito a noite inteira. Então ele descobriu que não é bem assim, né? Não é bem assim. Levou as pessoas lá para o laboratório, colocou os eletrodos, viu que em determinada hora do sono aparecia um tipo de onda. Passa um pouquinho, aparece outro tipo de onda. Passa um pouquinho, outro tipo de onda. E aí ele deu um nome, né? E ele viu, olha que interessante, que quando o bebê estava lá com aquele olho andando, mexendo rapidamente, enquanto está dormindo, o olho lá mexendo rapidamente, ele apresentava o padrão de cima. O padrão eletroencefalográfico de cima. E quando a pessoa estava dormindo muito profundamente, era o padrão eletroencefalográfico de baixo, né? E aí, ele vai dar um nome para isso, né? Olha o nome que legal. Ó, o padrão de cima, ele deu o nome de, olha no slide aí, Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos, né? Então, o cérebro monitorado, enquanto a pessoa está dormindo, os olhos mexendo feito loucos, ele chamou de Rapid Eye Movement, que em inglês é movimento, em português seria movimento rápido dos olhos, né? Que é o famoso sono REM. E quando a pessoa está no sono mais profundo, que ela está mais apagada, mesmo, que é mais difícil acordar ela, ele chamou isso de, essa fase do sono de não REM profundo, que as ondas cerebrais estão bem... com uma amplitude muito grande. Maior. Aí, a partir daí, ele começou a estudar a fisiologia do sono e descobriu muitas coisas que a gente precisa até hoje, que o terapeuta do sono precisa bastante. Então, muito legal, né? Então, ver essa origem, essa história do exame, né? Da polissonografia. Então, isso aí são dados que aparecem no exame. No exame, isso. Da então, quando você está vendo a polissonografia, você vai ver o hipnograma. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o hipnograma, mas a gente vai saber o que é a fase do sono chamada REM, Rapid Eye Movement, e o não REM profundo, que é o chamado estágio 3, tá? Acontecem, aí depois disso, foram diversos estudos sobre o sono e tal, e eles começaram a ver algumas características do sono REM e do sono não REM profundo. Vamos ver primeiro as características do sono REM. Legal, tá? legal. Então, além de ter essas amplitudes diferentes, eles têm funções diferentes também. Sim, tem funções diferentes e acontecem coisas diferentes, durante cada uma dessas fases do sono. Então, por exemplo, olha só. Na fase do sono REM, a pessoa, os olhos estão mexendo desesperadamente, só que o resto do corpo está paralisado. Completamente paralisada lá. No slide a gente vê a mão de uma pessoa pendendo assim, ela está paralisada. Você levanta a mão, solta, está flácido, como se ela tivesse sido anestesiada, né? Então o corpo todo está anestesiado, o olho está mexendo muito, a pressão arterial fica instável, às vezes sobe, às vezes desce, às vezes sobe, às vezes desce, a frequência cardíaca acelera, diminui. Então os músculos que a gente chama de músculos esqueléticos, né, os músculos do corpo mesmo, eles estão assim flácidos, paralisados, e ao contrário, o coração está acelerado, desacelera, o cérebro, os olhos estão movimentando muito, então é muito interessante, sabe? E acontecem coisas interessantes nesse sono REM. Parece um paradoxo, né? Uma parte do corpo frenética e a outra parte do corpo completamente paralisada. Paralisada, né?
Por que ela fica paralisada? Olha que interessante. É na fase do sono REM, vamos ver aqui, ó, que ocorrem a maioria dos sonhos. Então a pessoa está lá, durante o sono REM ela está sonhando, são sonhos abstratos, muito loucos assim e tal. Muito vívidos, né? Muito vívidos, né? E o corpo, e ela está lá sonhando. Agora imagina se o corpo não tivesse paralisado. O que poderia acontecer? O que você acha? Imagina, a pessoa está lá imaginando um monte de coisa, né? Está correndo de alguém, por exemplo. Se o corpo não estiver paralisado, ela pode estar dentro do capote na cama, né? Imagina, ela está sonhando que está correndo, ela começa a correr lá na cama, está sonhando que está, sei lá, fazendo alguma pescando, ela está lá mexendo na mão, né? Então, é importante um sono REM, o corpo está paralisado. Inclusive, ocorrem diversos transtornos do sono quando esse mecanismo de paralisação do corpo não está funcionando bem, né? Por exemplo, sonambulismo, terror noturno, são transtornos que ocorrem quando essa paralisação do sono não é adequada. Legal. Curso Guia Definitivo do Terapeuta do Sono. Os fundamentos científicos para você se tornar um terapeuta do sono. E o sono REM tem mais algumas funções, olha só, vamos ver aqui nos slides. Esse slide aí é de um teclado com a tecla Save, né? Não existe essa tecla não, mas é para a gente decorar. Ó. No sono REM ocorre a consolidação, ocorre o Save, a pessoa aperta o botão, salvou as memórias. Então, no sono, as memórias são consolidadas. São consolidadas. Que coisa, hein? E nesse estágio do sono, chamado sono REM. Mas, Mauro, então o que você fala para a pessoa que acha que para ela passar numa prova, por exemplo, para ir bem no trabalho, ela tem que virar a noite estudando ou trabalhando? Porque você está falando que consolida a memória aí, mas a gente vê tanta gente falando que tem que virar a noite estudando, trabalhar enquanto os outros dormem, estudar enquanto as pessoas se divertem. Como é que é isso aí? Não é muito legal, né? Deve ser tipo assim, né? Na faculdade, sei lá, um cara fica virando a noite, nossa, vai fazer a prova, tira uma nota ruim. Outro cara que, sabe, estudou na hora certa, foi dormir, ele vai tirar uma nota melhor. Fala, pô, você estudou para... Aí começa a achar que o cara que não estudou nada é um gênio, né? Mas na verdade, não, ele estudou o tempo certo e foi dormir e aproveitou para consolidar as memórias durante o sono, né? Ele não precisou estudar tanto quanto o outro estudou pra caramba, ficou sem dormir, não consolidou as memórias, não adiantou nada. Então, se um paciente chega com dificuldade de memória, é bom investigar o sono dele. Sim, sem dúvida, sem dúvida. É muito importante, né? Outra função do sono REM muito interessante é controle emocional. Olha só. Então, a pessoa que dorme bem, que tem essa fase do sono REM bem estabelecida, ela tem mais controle emocional. O que é controle emocional? Diminuição da irritabilidade, ânimo, menos tristeza, ela consegue controlar essas emoções. Isso graças ao sono REM. Então o sono REM ajuda nessa regulação das emoções do dia a dia. Isso. Olha só. Muito legal. Muito legal. Bacana, né? Outra coisa do sono REM é a criatividade. Então, a pessoa muito criativa pode saber, ela está dormindo bem, ela está tendo um sono bacana lá, ela está tendo várias ideias lá bacanas, então isso é por causa do sono REM. Coisas que acontecem à noite, em períodos específicos da noite, refletem coisas que a gente nem imaginaria se não tivesse esse tipo de pesquisa, isso, né? Muito legal. Então né? é muito legal e é muito importante ter essas noções, porque quando chega alguém no consultório, por exemplo, essa pessoa vai trazer um monte de questões, né? Sim. Ela vai trazer dificuldade com memória, ela pode falar que eu estou passando um dia irritado, eu estou estressado demais. E se a gente está ligado nessas questões do sono, vai saber que às vezes investigar isso já é ir no centro, no cerne da questão, Sim, né? Com certeza. Então, investigar o sono sempre é importante, né, Zé? E o sono é relegado, né? As pessoas, assim, não acham que estão irritadas, que estão ansiosas porque estão com problemas no trabalho e tal, mas quando vê, ela está dormindo mal também, né? Aí você vai ver, a pessoa vai... Ali. Exatamente. Aí, às vezes a pessoa vai investigar até a quarta geração do tataravô para ver que distúrbios que a pessoa tinha e ela está dormindo mal. Está dormindo mal, né? Então, vamos só recordando aqui, tá? Consolidação no sono REM. Sono REM. Sono REM. Consolidação das memórias. Consolidação. Controle emocional. Criatividade. Legal. Tá, isso aí é o sono REM. Agora vamos adiantar um pouquinho.
o sono não REM profundo. Né? Muito legal o sono não REM profundo, eu acho ele maravilhoso, eu acho ele lindo, sabe? Né? Essas ondas, né, subindo e descendo o eletroencefalograma, o que seria isso? Se a gente for olhar lá dentro da cabeça da pessoa, o que está acontecendo? Né? Tá lá a pessoa dormindo, né? O que está acontecendo? Por que o eletroencefalograma dela está dando essas ondas tão grandes aqui? Uma metáfora que eu coloquei aqui para a gente entender imagina um coral. No coral as pessoas estão sincronizadas, né? Às vezes as pessoas estão cantando na mesma hora, sincronizadas ali, né? É bom quando é assim, né? Quando é assim, quando é coral bom, né? A gente vê um coral aí. E uma torcida de futebol também é sincronizada, né? Às vezes milhares de pessoas ali cantando ao mesmo tempo. É verdade. Não, é difícil sincronizar isso aí. Verdade. Agora, imagina você uma sincronização de, sei lá, todas as pessoas do planeta. São quantas pessoas no planeta? Uns 7 bilhões, mais ou menos. 7 bilhões, Deve né? estar um pouquinho mais. 7 bilhões. Imagina 7 bilhões de pessoas cantando juntas. Difícil sincronizar, não é? É difícil, que é isso? Agora, vamos além. Imagina 100 bilhões de estrelas pulsando sincronizadas. Legal, né? Difícil, né? Como você vai sincronizar... Uma sinfonia cósmica, uma né? sinfonia cósmica, né? Pois é uma sinfonia dessa magnitude que ocorre no cérebro da gente todas as noites. Caramba, olha só. Legal, né? Muito legal. Que é o quê? Os neurônios, eles, nesse sono não REM profundo, eles estão sincronizados. Eles ficam ativados e desativados juntos. Olha, nas imagens aqui a gente vê, são ondas de ativação e desativação que ocorrem. Elas começam mais ou menos aqui na parte frontal, assim, e essas ondas elas vão ativando e desativando sincronicamente. Olha que legal. Olha no slide aqui, anda. Muito bacana, né? É bonito mesmo, né? E essas ondas se refletem no eletroencefalograma com essas ondas de ativação de vários neurônios, de 100 bilhões de neurônios, nós temos por volta de 100 bilhões de neurônios, arredondando, elas ativam e desativam, formando essas ondas aí do não REM profundo. Caramba, muito legal. Muito legal. E aí, para que serve essa sincronização toda? Para que serve o sono não REM? Se o sono REM serve para consolidação das memórias, criatividade, regulação das emoções... Boa, você tá bom de sono REM, memorizou tudo aí. Memória, né? Isso aí. Para que serve, então, o sono não REM? O sono não REM. É assim, os pesquisadores viram algumas funções do sono não REM, né? A gente vê aqui, ó, eu tenho essa imagem aí, pra gente decorar também, né? Imagem sempre bom para ajuda a gente a decorar demais. Né? Essa é uma poda, uma pessoa fazendo uma poda, né? Quantas coisas acontecem com você, Renê, todos os dias? Mais de 5. Mais de 5? Um monte, muita coisa. Mais de 5 mil coisas? Milhares de tipo coisas, assim, realmente. você sentou aqui, tá conversando comigo, falou várias frases, né? É coisa demais. Você acordou, tomou café, foi no banheiro, né? Olhei pra cá, depois olhei pra cá, e aí trabalhei, enfim. Dessas tantas coisas que acontecem com você, quais são importantes? Importantes mesmo, porque assim, vou guardar vale a pena guardar. São poucas, né? São poucas. São muito menos, infinitamente menos. Agora imagine se o cérebro da gente guardasse todas essas coisas. Não ia ter espaço mais nada. Não ia ter espaço mais nada. E encheu o HD rapidinho, né? Ia travar, tela azul, né? Aquela tela azul. Aquela tela azul, assim, da morte que eles falam, né? Bom, então, o sono não REM ele serve para isso, para cortar esses eventos assim que não são interessantes a gente guardar, coisas triviais, não precisa da gente memorizar coisas triviais do nosso dia a dia assim, não são interessantes. Então o sono não REM, ele vai fazer essa poda, como a gente vê na imagem aí, das coisas que não são triviais. Então, aliás, das coisas que são triviais. Né? Então vai tirando os fatos irrelevantes, que a gente não precisa ficar guardando, decorando, lembrando, e deixa só aquilo que é fundamental, que vai servir para nós. Exatamente, é o sono não REM profundo. Ele tem essa função que é muito importante, pertence à memória também, mas quem consolida mesmo é o sono não REM, é o sono REM, consolida a memória, mas que corta os fatos. O sono não REM vai assim, ele corta, não precisa guardar isso aqui, não precisa guardar isso aqui você guarda. Aí vem um sono REM e memoriza aquilo ali. Então, sono não REM seleciona e o sono REM consolida. Consolida, bacana. Outra função do sono REM, olha que legal. Vamos lá.
Outra imagem aí para a gente decorar, né? A limpeza, ele faz uma limpeza neuronal, né? O sistema nervoso central no cérebro não possui o sistema linfático. Ele não tem um sistema linfático. As impurezas que os outros órgãos, às vezes sobra impureza que o sistema venoso não retirou, o sistema simpático, ele retira essas impurezas. Só que o cérebro não possui o sistema linfático. Então, como que ele vai fazer essa retirada dessas impurezas? Não dá para tirar por um canudo, né? Não dá para abrir para tirar. Então, deve ter alguma forma mais eficiente. A natureza descobriu esse jeito. Durante o sono não REM profundo, os neurônios entram em tal conformação que vem substâncias assim que lavam os neurônios, basicamente ele lava a adenosina, lava outros rejeitos de metabolismo celular, é durante essa fase de não REM profundo. Então a limpeza do sistema nervoso central, dos neurônios ali é feita nessa fase. Você falou, né, de limpeza de adenosina, esse é um fator importante aí para o sono e para o terapeuta do sono também, né? Também, exatamente. A adenosina, nós vamos ver aqui no canal que a adenosina é fundamental também para o terapeuta do sono para fomentar o sono. Tá? Legal. Então a gente viu aí agora o processo do sono REM e do sono não REM, né? Isso. Legal, então, da polissonografia. Como que funciona então o hipnograma? Como é que isso vai aparecer no exame da polissonografia? Como é que é um hipnograma? O hipnograma é muito legal. O hipnograma é o gráfico que mostra, um dos resultados da polissonografia é o hipnograma. Vamos avaliar o hipnograma rapidamente aqui. Curso Guia Definitivo do Terapeuta do Sono. Seu caminho para ser um profissional diferenciado. Aqui, ó. Então, é uma pessoa, aqui nós vemos a pessoa, né, deitada para fazer uma polissonografia. Olha, e aqui está. Vamos ver passo a passo como é o hipnograma. Então, a pessoa acordada, à esquerda a gente vê os estágios do sono, né, que é a pessoa acordada, sono REM, estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Na linha horizontal a gente vê 23 horas, 1 hora da manhã, 4 horas da manhã e 7 horas da manhã, tá? Então o hipnograma, isso aqui é só um esboço de hipnograma, claro, não é um hipnograma mesmo, é pra gente entender como ele funciona, tá? Então a pessoa vai dormir lá pelas 23 horas, fica um pouquinho acordada, que se chama latência do sono, depois ela dorme. Quando ela dorme, o sono se aprofunda até o estágio 1, ela fica um pouquinho no estágio 1, depois ela vai para o estágio 2, fica um pouquinho no estágio 2, depois ela vai para o estágio 3, que é o sono não REM profundo, né? O sono não REM profundo, classicamente, esse estágio 3, que os neurônios, como a gente falou, que eles estão sincronizados lá, fazendo a limpeza e a poda da memória. Então tem o sono REM e o estágio 1, 2 e 3 é sono não REM. É sono não REM, isso. Só que o sono não REM profundo... é o estágio 3. É o estágio 3. Decora aí, terapeuta do sono. O estágio 3 é o não REM profundo, tá? Certo. Então, depois de mais ou menos 90, por volta de 90 minutos, em ciclos de 90 minutos, ocorre a superficialização do sono e o primeiro estágio de sono REM. Olha lá, pequenininho, está em vermelho. Novamente, o sono se aprofunda, vai para o estágio 2 e volta para o estágio 3. Depois o sono se superficializa de novo para o sono REM. E aí acontece uma coisa muito interessante, que são acordares breves. Então, no meio da noite, a pessoa acorda. Acorda. Quem? Quem tem problema de sono que acorda? Não. Todo mundo acorda. Todo mundo, é possível. Eu conheço um tanto de gente que fala que capota e só acorda no outro dia. Como é que é? Olha, ele não se lembra, mas que provavelmente, muito provavelmente, ele deu uma acordadinha, virou assim, dormiu de novo e esqueceu. Isso aconteceu. Tanto é que na polissonografia a gente vê os acordares breves lá. Então, acordar breve durante a noite é super comum. Muitas pessoas se lembram, muitas pessoas não se lembram que acordaram, mas é normal. Então faz parte da estrutura do sono, da arquitetura do sono acordar. Acordar faz parte. Tá? Lembrar, não necessariamente. Não necessariamente. Mas acordar, sim. Acordar, sim. Olha só. Tá? Vamos continuar aqui no hipnograma, a gente vê que o sono se aprofunda, né? E a pessoa depois superficializa de novo, tem outro acordar breve, mais um pouquinho de sono REM, e aí o sono se aprofunda de novo. Depois tem um estágio grande de sono REM, que a pessoa fica, né, nesse movimento rápido dos olhos, o corpo anestesiado. E outra coisa que é interessante é que parece que tem uns ciclos, né? Um padrão que se repete aí. Esses ciclos têm alguma duração específica? Como é que funciona? Muito legal isso. A gente vê aqui, olha só.
Aqui seria mais ou menos um ciclo de aprofundamento, superficialização, aqui outro ciclo de aprofundamento, superficialização do sono, e aí vai. Então, são ciclos que ocorrem durante o sono e eles giram em torno de 90 minutos para a grande maioria das pessoas. Então, o sono vai, se aprofunda, superficializa 90 minutos, se aprofunda, superficializa 90 minutos e assim vai a noite inteira. Muito legal, né? Muito legal. Então, mais uma dúvida aqui. Se a pessoa for acordada em momentos diferentes, será que ela vai ter sensações diferentes? Por exemplo, se ela for acordada ali no meio do sono REM, é mais provável que ela se lembre do que ela estava sonhando? Isso é mais provável, exatamente. E várias pesquisas fazem isso, deixa a pessoa entrar no sono REM para acordar ela e avaliar os efeitos disso no dia seguinte, avaliar como ficou o controle emocional da pessoa no dia seguinte, eles veem que o controle ficou ruim, para avaliar como que ficou a memória no dia seguinte, eles veem que a memória não ficou tão boa, então é muito legal. Agora, o sono é fundamental, ele é um oxigênio para a gente precisa de dormir. Pessoas que não dormem mesmo, que são proibidas de dormir, elas entram num desespero tão grande que elas, literalmente, elas morrem. As pessoas morrem se não dormir. É como se fosse oxigênio, comida mesmo. A gente precisa de dormir mesmo. Agora, não é uma coisa comum, né? Não é extrema, praticamente não existe. A pessoa, eu não durmo tem 15 dias. Não tem como. A pessoa dormiu algum período. Vai apagar, né? Senão ela morre, né? Sim. Então, quando você falou de ser acordado no meio do sono REM, essas coisas, por exemplo, para evitar, no experimento, evitar que a pessoa tenha um período longo de sono REM, não é isso? Isso. Tá. Então, pelo que a gente está vendo aí, a primeira metade do sono é um sono profundo de ondas lentas, né? Isso, vamos ver, pelo slide a gente vê isso. Tá. E o outro slide... A segunda metade, um predomínio de sono REM. Sono REM. Vamos decorar isso aí, o terapeuta do sono precisa saber isso aí. Certo. E tem alguma coisa, Zé Mauro, que pode atrapalhar essa estrutura, essa arquitetura do sono aí? Tem. Medicação. Medicação? Álcool. Olha só. Cigarro. Café em excesso. Isso tudo atrapalha a arquitetura do sono. E é muito importante a gente conhecer essa arquitetura para saber orientar nosso paciente. Olha, você não está acontecendo esse ciclo do sono, você não está acontecendo um sono profundo legal, não está acontecendo um sono REM, né? E muitas vezes a causa disso são medicamentos, o álcool, o cigarro, o café, isso atrapalha a arquitetura do sono. Então pode ser que a pessoa não tenha insônia, então ela consegue deitar, dormir e acordar no dia seguinte, mas não tem um sono de qualidade e possivelmente pode ter a ver com esses fatores, com medicação, sim, com utilização de álcool para dormir, sim, com café, com cigarro, isso tudo. Então é importante ficar atento à higiene do sono da pessoa. Então, Zé Mauro, quem é que pede esse exame aí? Polissonografia. Olha, quem pede esse exame é o médico, né? É o terapeuta do sono, se ele for um terapeuta do sono que for médico, ele pode e deve pedir esse exame, não para todos os pacientes, não é para todos os pacientes, mas pacientes principalmente que ele suspeita de alterações da arquitetura do sono, que ele suspeita de apneia do sono, ou mesmo pernas inquietas, algum outro problema de transtorno do sono, ele pode e deve pedir esse exame de polissonografia. E o terapeuta do sono, que é psicólogo, ele deve encaminhar o paciente, ele pode mandar um relatório, tal, sugerindo a realização da polissonografia, e aí o médico pode prescrever a polissonografia para esse paciente. Né? Entendi. Então, para insônia, para o diagnóstico de insônia, precisa da polissonografia? Não. Se for o transtorno de insônia, que acomete 10% da população, não é necessária a polissonografia, só se houver dúvidas de outro diagnóstico atrapalhando o sono da pessoa. Entendi. E aí uma última pergunta. O que um terapeuta do sono, que não é especialista em polissonografia, precisa saber de polissonografia? O que ele precisa saber ler? Ele precisa saber, principalmente, né, assim, 90% dos casos, se o paciente apresenta um transtorno que chama apneia do sono, depois nós vamos fazer uma aula sobre a apneia do sono aqui, ou se ele não tem apneia do sono, ou se tem algum outro transtorno do sono, né? Então vem o resultado da polissonografia, pelo laudo lá, ele vai conseguir ler o laudo e vai saber, tem outro transtorno do sono aqui, não é só transtorno de insônia. Já ajuda bastante o terapeuta do sono.
Muito bom, hein? Acho que foi um bate-papo bom. Foi legal, gostei. Deu para aprender bastante coisa aí sobre polissonografia. A história da polissonografia, os estágios do sono, a função de cada estágio do sono, o hipnograma, que é um dos resultados, né, da polissonografia. Eu acho que com isso aí a gente fica mais apto para atender, para ajudar os pacientes que chegam com queixo de sono, né? Isso. Achei que ficou uma aula legal, bacana. Muito bom. Fique firme no canal aí, sempre teremos aulas como essa que você vai adorar e vai aprender muito sobre o sono. É isso aí. Então até a próxima. Até mais. Tchau.